Bom dia a todos! Estamos juntos mais uma vez aqui no canal no YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, para que todos nós possamos juntos realizar o nosso Evangelho no Lar. A nossa casa, como sempre, já está aberta para os nossos tratamentos que são necessários para a melhora da nossa saúde. Ligue para lá, agende a sua visita e com certeza você receberá toda uma orientação necessária para que você possa estar se achegando até nós. E aqui, pelo canal do YouTube, você pode estar sim tendo grandes esclarecimentos sobre a nossa doutrina espíritas, pois temos bastante conteúdos como palestras, orientações e tudo mais que é necessário. Eu sou a Ana Cristina e venho lhe convidar mais uma vez para que possamos juntos realizar este Evangelho. Que neste domingo nós possamos todos juntos mais uma vez respirar bem profundamente e solicitar a presença dos nossos grandes amigos espirituais, aos nossos mentores e todas as fraternidades que cuidam do Evangelho, para que eles já possam ir adentrando em nosso lar, neste cantinho abençoado, e que eles já possam ir observando e retirando toda e qualquer manifestação ruim, tirando toda a desarmonia, a doença, tirando todos os pensamentos negativos, retirando projeções, formas de pensamento, a inveja, e Nossa Senhora com seu manto de luz, juntamente com suas trabalhadoras, posso ir colocando em todos os cantinhos águas crísticas que vão transmutando todas essas energias para o bem, para a alegria, para a saúde, para a plenitude da felicidade. E assim, com a permissão do plano maior e de toda a equipe médica da casa do Dr. Antônio, possamos dar por aberto mais este Evangelho. E vamos assim, dando sequência ao nosso Evangelho, através do livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 11, onde nos fala sobre os 3 reinos. Fazendo uma introdução rápida, vamos assim dizer que Deus dividiu a natureza em seres orgânicos e seres inorgânicos, reino mineral, reino vegetal e reino animal e o reino hominal. E como a doutrina explica todos esses reinos, é o que nos vamos falar hoje sobre esse capítulo 11, que nos esclarece com detalhes. Vamos lá. Conforme sabemos, Deus nos criou simples e ignorantes e com a determinação de se tornarem perfeitos. Assim, o progresso do espírito é sempre compulsório. Podemos até parar por um período, mas a vida nos impulsionará para o desenvolvimento. Já estudamos que o princípio inteligente ou mônada estagia nesses reinos, começando sempre pelo mineral, indo até o hominal. E é por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até ao arcanjo. Leon Denis definiu poeticamente todo esse processo. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Kardec escreve muito pouco neste capítulo sobre o reino mineral. Apenas sabemos que ele é constituído de matéria inerte e não possui mais do que uma força mecânica. Os minerais não têm vitalidade e nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria. São chamados seres inorgânicos da natureza. A pedra, por exemplo, não apresenta sinal de vida. Podemos até dizer
que a característica básica desta fase é a atração. Na intermediação com o reino vegetal, que veremos a seguir, que existem investigações científicas que descobriram a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral e vegetal, como uma espécie de ensaio para ordenações futuras. As plantas no reino vegetal são compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas por ações à matéria, mas não têm percepções, por consequente, não pensam. Não podem ter vontade e não têm consciência de si mesma. Nada possui que um instinto natural e cego. O próprio instinto da conservação é puramente mecânica. Veja o que nos diz o Livro dos Espíritos na pergunta 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções, por consequente, não têm a sensação de dor. A força que atrai as plantas uma para as outras é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Na intermediação com o reino hominal, que nós vamos estudar a seguir, existe a zona dos vegetais, no caso os carnívoros. No reino animal, os animais são constituídos de matéria inerte e dotadas de vitalidade. Têm uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Eles não agem só por instinto. Além do instinto, não poderíamos negar certos animais a prática de certos atos combinados que denotam a vontade de agir, num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Vamos dar um exemplo. Quem não conhece aquele pássaro chamado João de Barro? Ele constrói seu ninho sempre da mesma forma, desde quando ele foi criado. Na pergunta 595, no Livro dos Espíritos, os animais têm livre-arbítrio? Não. São simples máquinas como supondes. Na sua liberdade de ação, é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem, sendo muito inferiores a estes. Não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. E na pergunta 597A, este princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que o tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. No reino hominal, o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais,
domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. André Luiz, em seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, a atração, o vegetal, a sensação, animal, o instinto, o minal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Portanto, o homem é um ser à parte. O espírito encarnou-se no homem, transmitiu-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Concluímos então que os 3 reinos e o homem encerra todo o processo de evolução, alcançando pelo desenvolvimento do princípio inteligente, e o próximo passo é transformar-se no reino angélico, em que se estaria livre de todas as influências da matéria. Vale relembrar sempre que nunca retrocedemos, sempre vamos evoluindo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 612, Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? E a resposta: isto seria retrogradar. E o espírito não retrograda, o rio não remonta à nascente. Portanto, temos que sempre ter entendimento que, como eu disse lá no começo, podemos até parar um pouquinho, estacionar um pouquinho na nossa evolução, mas nunca retrocedemos. Sempre vamos para frente de uma forma ou de outra. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como sua particularidade a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem, e o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar, sobre a qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência e a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existem entre o homem e os animais, isso repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Espero, meus irmãos, ter contribuído um pouquinho para dar esclarecimento não somente a vocês como a mim mesmo sobre essa
nossa evolução, contínua, ilimitada. E que possamos assim continuarmos a vivenciar sempre o melhor e sempre agradecer a toda essa espiritualidade que com o passar de tantos séculos veio trazendo para nós todas essas explicações pela qual sempre temos dúvidas, sempre nos perguntamos, sempre tivemos curiosidade. Que bom que chegou até nós todos esses entendimentos, para que possamos assim ter mais certeza, mais firmeza em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que construímos, em tudo aquilo que sentimos. Então vamos assim nesse momento de pura luz, de puro aconchego, com esses irmãos que já se encontram sempre ao nosso lado, sempre agradecer a eles por tudo que nos dão, pela misericórdia divina. E se possível, vamos assim pedindo a todos eles que possam ajudar a tantos irmãos, seja eles encarnados ou desencarnados, ao nosso universo, ao nosso grande planeta Terra que está se modificando de pouco a pouco, com tantas mensagens dessa grande natureza, através de tantas chuvas, tantos calor, o frio, A gente para pensar e a gente se pergunta o porquê de tanta modificação na natureza. E vamos pedindo ao grande Pai que possa, sim, nos ajudar a entender e, se possível, que possamos ajudar a tudo isso. Pois a modificação da natureza faz com que grandes irmãos possam estar vivenciando hoje grandes sofrimentos. Então que pacifique o coração desses irmãos, a todos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, nas ruas, não importa, meu Pai. Abençoe-os, coloque sobre eles a luz da esperança. Abençoe sempre a todos da nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoe a tudo que está à nossa volta, abençoe a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, com toda a sua equipe médica. Abençoe, Senhor, a nossa água, para que ela possa estar sendo sempre fluidificada no contento de nos dar toda uma harmonia nas nossas células, no nosso corpo, para que possamos ter a sabedoria, a inteligência viva dentro de nós. Que possamos assim ter uma semana abençoada e que possamos nos encontrar na próxima semana, se assim nos for permitido, com muita saúde e muita paz. Que assim seja, graças a Deus.